Bem-vindos ao AmaCast, um espaço dedicado à conversa, à reflexão e, acima de tudo, ao amor pelas crianças. Sou o professor Carlos André, sou físico e pai, e esse podcast é uma ponte entre a curiosidade inata que move a ciência e a compaixão que deve guiar a nossa sociedade. No Instagram do nosso programa, eu fiz uma postagem explicando a escolha do nome. Você que está caindo agora aqui de paraquedas, você pode entender melhor porque o programa se chama AmaCast. Antes de prosseguirmos, quero deixar claro que nosso objetivo aqui não é afirmar verdades absolutas. Como físico e, mais importante, como pai de uma criança, minha intenção é abrir um canal de diálogo, um lugar para dar voz àqueles que muitas vezes são silenciados, se sentem abandonados e agredidos e humilhados pelo poder público. Porém, é fundamental ressaltar que estamos sempre abertos a ouvir todas as partes envolvidas, reconhecendo a complexidade dos temas que abordaremos. Ao longo dessa jornada, compartilharemos histórias, discutiremos políticas públicas, falaremos sobre educação e sobre direito das crianças. Se você quiser se aprofundar mais no nosso trabalho, dá uma olhada lá nos nossos dois perfis no Instagram, AmaCast Pod e Físico Direito. Na minha bio, você encontra artigos científicos que eu escrevi e também meus 3 livros focados no direito das crianças. Hoje, vamos direto ao ponto. Recebemos aqui um pai que viveu algo que nenhum pai deveria viver. A própria filha desapareceu, foi encontrada em condições preocupantes, surgiu a suspeita de abuso e o sistema, em vez de proteger, criou barreiras, atrasos e omissões. É uma situação, será um programa inusitado, que pela primeira vez a gente vai fazer um programa onde o rosto do convidado não vai aparecer por proteção, inclusive da própria criança. Mas vocês vão ver que a história é chocante. Nós não vamos usar nomes, nós não vamos identificar ninguém, vamos falar apenas dos fatos, dos procedimentos e das decisões e do impacto que isso tem sobre a vida da criança. Detalhe importante, tá? Essa escolha por manchar o rosto foi do próprio pai, não foi uma imposição nossa. Sejam então muito bem-vindos ao AmaCast e vamos começar com o que interessa, né? Tentando entender melhor essa história. Boa noite, bem-vindo ao nosso programa. Boa noite. Vocês moram em que cidade? Moro em Parnamirim. Parnamirim, Rio Grande do Norte. Parnamirim, Rio Grande do Norte. Eu queria que você falasse só um pouquinho ou mais alto ou mais próximo do microfone para a gente não ter perigo de não captar bem o áudio, tá? A história que a gente vai contar aqui hoje, ela está relacionada ao desaparecimento de uma criança, né? Eu queria que você tentasse contextualizar essa história para a gente. E eu passei quase 2 anos procurando ela, que a mãe sumiu, né? Com a criança, ela sempre relatava que se eu não fizesse o que ela queria, ela sumia com a criança, né? E eu falava que não fizesse isso. Se fizesse, eu procurar o meu direito. E eu botava na justiça. Você e a mãe da criança foram casados? Convivemos juntos durante 6 anos. 6 anos. É. E aí, depois da separação, ela começou com essas ameaças, é isso? É. Ela mesmo colocou minhas coisas lá de fora, no meio da rua, ligou, ó, pode me pegar suas poiqueiras aqui. Eu falei, 10 minutos, bota pra dentro, porque se desistir não tem mais chance. Com 3 dias foi pra minha porta, desesperada, a chorar pra mim voltar. 3 dias. Terceiro dia, pela parte da manhã, 7 horas da manhã eu tava na minha porta. Isso Eu não mais cedi. ou menos. Não tenho lembrança exata, né? Porque a minha vida tá turbulência, né? Eu passei quase 2 anos pra encontrar a minha filha e ficou 1 ano mais ou menos moendo essa situação. Ela usando a criança pra mim não ver, entendeu? Então, só para dar Pra uma ver se eu ideia, voltava, você né? em casa, isso foi mais ou menos nos arredores de 2022.
pelo que você acabou de falar aí, né? 2022 entrando para 2023, Pronto, não precisa ser provavelmente. uma data exata, não, mas é só para o pessoal entender a cronologia do fato. Então vamos lá. Mais ou menos por volta do final de 2022, você se separou de uma Isso, pessoa que você conviveu mais ou menos por 6 anos. exatamente. Segundo eu entendi, ela colocou suas coisas para fora de casa e você foi morar em outro lugar. Exatamente. Alguns dias Próximo. depois ela estava lá atrás de No você. mesmo bairro. Foi 3 dias, terceiro dia, 7 horas da manhã, tava na minha porta, pedindo pra voltar. Eu falei, não, você decidiu, tá decidido. Pessoa indecisa, né? Aí, o que acontece? Aí começou essa situação. Se eu não fizesse o que ela queria, não ficava usando a criança, pra mim não ver a criança. Falava que Mais ou menos quanto tempo depois da separação começaram essas ameaças? das ameaças, acho que provavelmente com uns 5 meses, 4 meses, já começou já a demonstrar que realmente eu comecei a entender que ela estava usando a criança 100%. Aí falava que se você não voltar para mim, eu mato as 2 meninas e me mato. Se você não fizer o que eu quero. Isso eu tenho gravado. Isso eu já tenho na mão da justiça. Só interrompendo você um pouco. Para você que está assistindo o programa e você não acompanha muito esse tipo de situação, infelizmente é muito comum pais e mães, ou mães, utilizarem as crianças como arma numa separação, querendo atingir o outro lado, né? Então, o que ele está relatando aqui é que a própria companheira quis finalizar o relacionamento, logo em seguida ela se arrependeu e ele não quis voltar, e a partir de então, como a gente escuta e você se acompanha aí nossos perfis no Instagram, a gente coloca notícias sobre esse tipo de tema o tempo todo, porque é muito comum, é muito mais comum do que quem não viveu esse tipo de problema imagina. Então a mãe começou a tentar usar as filhas como moeda de troca para forçá-lo a voltar. Inclusive, se eu bem entendi, dizendo que poderia se matar e matar as crianças. As 2 crianças, que na verdade ela só tem comigo uma, né? Só tem comigo uma filha que tem 6 anos, né? 6 anos e 8 meses. Não me engano, 6 anos e 8 meses não. Vai completar 7 anos agora, dia 15. Já, vai completar 7. Aí a outra já é de outro relacionamento. E até eu conversava com ela, falava, por que que você tá fazendo isso? Você, além de falar que vai matar as 2 crianças, principalmente a outra que não tem nada a ver, nem filha minha é. Crio como se fosse filha. Mas é 3 caixão que vai sair. Vamos lá. Após a separação, essas ameaças começaram mais ou menos 6 meses após a separação, certo? E como é que foi a convivência sua com a sua filha ao longo desses 6 meses após a separação? Aí eu queria ver a menina, né? Ela botava dificuldade, né? A menina passava o dia todo na casa da babá, ela o dia no trabalho, e a parte da manhã a menina ia para a escola e ficava o resto do dia com a babá, final de semana do mesmo jeito. Eu pedia para pegar a criança na escola e ficar comigo à tarde. Ela falava, não, ela fica com a babá porque eu já pago a babá e a babá é para isso. Eu falei, mas o pai dela sou eu, então o tempo que é para ela ficar com a babá, fica comigo. Ela, não pode, só pode ficar com a babá, com você não. Entendeu? Ou seja, logo de Aí era início assim. já havia alienação parental, né? Já criava uma dificuldade. Havia alguma regra judicial dessas visitas ou não? Aí depois foi feito um acordo, né? O acordo, ela quebrou o acordo. O pai de justiça, foi feito um acordo, que ela mesmo falasse, colocasse ela na justiça, faria isso. Ela foi por trás e fez isso. Aí foi feito um acordo lá, coisa a qual eu não queria que o caso corresse para frente, porque eu sabia que ela não ia cumprir, entendeu? Fez aquele choro, aquele show, mas eu sabia que era um show, porque eu conheço a pessoa, né? Ainda até na hora lá, eu expliquei a situação e tá fazendo isso aí, mas ela não vai cumprir. Não, mas ela vai, se ela não cumprir, vai para o juiz superior e vai ser resolvido. É um acordo sobre o quê? De eu ver a criança uma vez por semana, a criança passar comigo, um final de semana, comigo uma vez por semana, apenas. Só isso, mas ela não cumpriu. Toda semana ou a cada 15 dias? Toda semana. Toda semana. A criança ficaria ela chegava com a criança, eu não tinha direito de buscar, ela tinha que deixar. Eu pedi para ir pegar a criança em casa, ela, não aceita, eu tenho que deixar. Ela levava a criança de 5h30 da manhã, acordava cedo, com a criança acordava 5h30 da manhã,
final de semana para deixar na minha casa, eu tendo carro para ir buscar. Ela levava a criança, uma situação precária. Do jeito que saía da cama, levava numa bicicleta, deixava lá em casa. Entendeu? E eu questionava isso. Mas, Ela vamos usava lá, de má só fé. para a gente ir montando aqui mais ou menos a cronologia do fato, certo? Vocês se separaram, logo após a separação, ela já botava essa dificuldade para você conviver com a menina. Mais ou menos quanto tempo depois já da separação surgiu o acordo judicial? O acordo judicial, esse acordo judicial não tem porque foi um vendaval tá, a minha vida, né? Esse acordo judicial não tem uma lembrança 100% realmente. Mas eu acredito que isso tenha surgido em torno mais ou menos de uns 8 meses, assim. Então já foi Aconteceu. depois dela ter começado a ameaça de matar as crianças, Sim, no caso. porque quando ela houve essas ameaças, eu gravei, que ela chegava até a mim de surpresa. Parecia do nada, eu falar com você, cadê o telefone? Aí eu tá aqui, bota dentro do carro, se afasta do carro. Aí eu saía do carro para falar com ela e ela tinha que ver que eu botei o telefone dentro do carro. Aí uma certa vez eu usei outro aparelho escondido no bolso. Então vamos lá, vamos montar aqui. É. Houve a separação, tá? Desde o início ela dificultou o seu convívio com as crianças. 6 meses mais ou menos depois da separação, ela começou a fazer essas ameaças de matar a criança, né? E aí você buscou a justiça, a gente já está mais ou menos em 8 meses. Quando você foi para a justiça tentar montar esse acordo de convivência, você já levou essas histórias Aí eu levei, ameaça aí eu dela, levei que ela queria matar a levei, criança pra juíza, sim, ela levei e foi falei, com o juiz. eu falei pra juíza, né, a situação que tinha acontecido, a juíza falou, não, isso aí, senhora, eu acho que aconteceu num momento, assim, um momento de calores, né, a discussão, né, não foi bem assim que aconteceu, foi, deve ter sido num momento como esse aí. Eu falei, não, não foi não, ela sempre fala isso pra mim, e anda com veneno dentro do bolso, dizendo que mata as duas meninas e se mata. Então a própria Sempre juíza, fala isso. pelo que você está falando aí, ela foi bem Ela, parcial levou no e banho agiu Maria, como advogada até, né, da sua sim, ex-mulher. ela pode ter sido num momento assim, de calores, assim, a discussão, né, aí, né, mas, conciliadora, né, conciliadora, isso, A gente tem aqui, né, porque o Sim. acordo foi com o conciliador, né? Não chegou aí. Só depois. a gente tem aqui uma amiga dele também, que vocês não estão vendo na imagem, mas ela conhece bem o caso, acompanha de perto e acabou de dar essa dica que foi foi uma conciliadora, né? exatamente, Agindo completamente parcial, ou seja, a gente mal começou a história, porque a gente está mais ou menos aí em 8 meses pós-separação, né? E perceba a quantidade de absurdos que a gente já tem, a gente mal começou a história. Essa história tem mais ou menos 3 anos já, né? vai se A gente tá em aproximando de 8 3 anos, meses aí. né? Então a gente tem, vamos lá, separação, logo após separação, nós temos alienação parental, mais ou menos 6 meses após a separação, a mãe começa a ameaçar de se matar e matar a filha caso o pai não fizesse o que ela quer. 8 meses se busca o serviço público e a gente já tem aí outra camada. Vocês que acompanham aqui os outros episódios, vocês percebem como as coisas se repetem, né? Esse tipo de problema costuma atingir o nível do patamar que vocês vão ver aqui, porque existem inúmeros erros no manejo do processo desde sempre. Então, aqui, no início da história, a gente tem uma conselheira tentando resolver o problema, mas atuando de forma completamente parcial, ao lado, favorecendo alguém que ameaçou matar a própria filha. Então, aí quando começa errado, isso é que nem quando um avião cai. Vocês podem observar que quando há notícia no jornal que um avião caiu, os especialistas sempre dizem, um avião não cai por um problema. É uma combinação de vários problemas que acabam culminando com a queda do avião. E o nível do problema que vocês vão conhecer aqui hoje, ele não acontece pelo erro de uma pessoa. Você tem aí inúmeros. Eu, inclusive, não olhei a história previamente, eu não gosto de olhar em detalhes. Eu gosto de descobrir aqui com vocês. Mas logo de cara, a gente já tem uma mãe agindo de forma errada e a primeira
servidora a agir, agindo de forma completamente parcial. Porque alguns servidores públicos, conselheiros tutelares, juízes, promotores, delegados, etc., eles botaram na cabeça que toda mulher é santa, o que não é verdade. Existem mulheres que não deveriam nem ser chamadas de mães, e apenas de genitoras. Se você tem na sua cabeça um comportamento, uma visão completamente enviesada do mundo, você acaba prejudicando inúmeras crianças, como a gente vai ver aqui, né? Então, voltando lá para a história da conselheira. Então, a conselheira totalmente parcial e já induzindo e dando respostas pela própria mãe acusada. Exatamente. Aí minha mãe estava comigo acompanhando, levei um advogado, né? E eu falei que não ia fazer acordo, não tinha acordo da forma que ela queria fazer, não tinha acordo, entendeu? O tempo que eu tinha que passar comigo era muito pouco, quem estava sendo o pai e a mãe praticamente era babá, né? E ela, eu não tinha o tempo com a criança, quanto tempo que eu poderia ter, a criança tinha comigo, ela não permitia, tinha que ficar com a babá a criança. E vai, vira e mexe, fui convencido, né? Assinar. Tudo bem. Depois que eu tô para assinar, meu nome, a conselheira lá, né? A gente fizemos um acordo. Aí ela foi e falou na frente do meu advogado. Foi e falou: espero que a próxima vez agora, quando você arrumar outro, não seja um igual esse daí. Foi. Não seja um igual esse daí. Difícil, né? Cara, eu fiquei sem pé no chão. O meu advogado olhou para ela: ô senhora, a senhora é uma magistrada. A senhora não pode tratar meu cliente dessa forma, não. Ela: não foi bem assim que eu quis dizer, não. Me desculpa, não foi bem assim, não. Entendeu? Ou seja, parcialidade nível máximo, né? Falou para ela desse jeito: espero que você não arrume um igual esse daí. Entendeu? Eu fiquei assim, sem o pé no chão. Digo: eu vim para um canto desse, eu ver a situação da minha filha. Eu sou contrariado e sou julgado, praticamente, né? Infelizmente. E aí, vamos difícil, lá. Daí né? fizeram o acordo. Aí assinei, fiz o acordo, infelizmente foi se passando o tempo e ela não queria cumprir. Aí tinha um período de escola, né? Teve aquele acordo de eu ficar dando a pensão, vinha dando direito e tal, fiz nem questão. Deixei umas casas para ela também, fiz questão por isso, sempre falei para ela: essas casas é sua, até quando minha filha for de maior, depois for de menor. Depois se ficar de maior, se você quiser vender, problema é seu. Mas por enquanto você não pode não, que isso aí é a renda da minha filha. Aí, o que acontece? No período escolar, é tantos dias com você e X com você. Chegou no período escolar, ela não trouxe a menina para ficar comigo, eu perdi 4 dias, não trouxe. Aí chegou o dia que era para ela trazer o combinado da semana, ela trouxe. Quando foi à noite, fui para um ponto de um colega meu, um restaurantezinho, lanchar lá, né? Aí eu expliquei para ele a situação, ele sabia mais ou menos. Aí eu expliquei para ele, né? Eu falei: ó, se acontecer um show aqui e tal, pode chamar a polícia. Porque a mãe da menina deve fazer isso. Porque ela vem buscar a menina e eu não vou deixar levar. Porque eu tô no meu direito. Foi um acordo que foi feito. E ela, 4 dias, ela se aproveitou que era pra ter trazido, não trouxe. E realmente, só deu tempo de fechar a boca, ela chegou. Ela chegou e fez o show dela. Cheio de gente, todo mundo olhando pra mim, já julgando. Só não conhece o dono. Vamos lá, só para eu entender aí. Vocês tinham um acordo semana a semana e tinham um acordo para as férias, não é isso? E quando chegou nas férias, eu não quis permitir. Ela executou como se fosse o acordo do ano. Né? E te levou a criança 4 dias depois. Aí você quis compensar esses 4 dias, foi isso? Não, aí não, esses 4 dias que eu falo que ela atropelou, que ela era para ter trazido antes. Certo. Eu não ia nem fazer questão se ficasse para lá. Ela apenas trouxe a criança, tipo hoje, por exemplo, ela ia passar o dia comigo e à noite ela vinha pegar de 6 horas. Certo. Mas ela não poderia vir pegar a criança comigo. A criança não era para passar em torno de 14 dias comigo. Aí só tinha mais 10 dias para frente. Aí ela veio pegar a criança. Eu falei: não, você não pode ter trazido 4 dias atrás. Não, mas eu vou levar de qualquer jeito. Aí eu perguntei: você quer ficar com o papai ou com a mamãe? Ela: com o papai. Então pronto, você vai ficar com quem você quer. E o que foi combinado, né? Mas vamos lá, então só para ficar claro. Tá? No período de férias é normal o pai e a mãe, o acordo, ter um período, uma convivência diferente do resto do ano.
Pelo seu acordo, você tinha direito a 14 dias. Porque ela ia passar 30 dias, né, De férias. das férias da escola, Certo. aí ia ficar em torno de 14 dias comigo 14 e o dias restante você. com ela. Beleza. Ela A não mãe queria já levou cumprir. 4 dias atrasado. Certo. E ela foi buscar depois de quanto tempo depois? No mesmo dia ela foi pegar a criança, Ela já porque queria pegar de volta no mesmo no dia. mesmo dia, porque o dia que ela levou era o dia que era combinado da semana, que como sempre foi desde o início, da criança estar comigo, passar só apenas o dia. Tá. Entendeu? Ela quis ignorar o período de férias que estava acordado. Exatamente, queria confusão. Tá, daí ela chegou lá confusão. nesse estabelecimento e ela ficou dizendo o quê? Fazendo o quê? E chegou lá e fez o show, né? Que queria levar a criança de qualquer jeito, arrancar do meu braço, a menina agarrada comigo, ela não queria, puxando a criança. Eu vim para o meu carro, coloquei ela dentro do carro, eu falei, quer ficar com o papai ou com a mãe? Perguntei novamente, ela com o papai, então pronto, vou fechar o carro, você só abre a porta e desce o vidro quando eu mandar. Pronto, fechei o carro, fiquei do lado do carro, lotado de gente, todo mundo olhando, senhora de idade, muitas pessoas que eu não conheço, todo mundo olhando pra mim, atravessado, né? Como que a mãe quer levar a criança e o pai não quer deixar? Né? Não tô entendendo. Só que o dono do restaurante sabia, né? Ele não chegou a chamar a polícia, não. E ela arrodeando o carro lá, chorando, batendo, pedindo pra ela baixar o vidro, abrir a porta, e a menina no telefone brincando, não dava nem atenção, não olhava nem pra ela, não queria nem saber. Eu sei que quando ela deu um descuido, entrei no carro e fui embora pra casa. Ela foi atrás, foi olhar pra casa, entrou e ficou fazendo zoada, deixei ela entrar e falou, você vai ficar. Agora é o seguinte, se você quiser ficar, dormir aqui, pode ficar. Agora não pode estar fazendo zoada nem bagunça aqui. Mas ficou querendo fazer. Eu tive que botar ela pra fora. Aí foi embora pra casa. Ficou lá zoando no portão, falou, vou chamar a polícia pra você ficar aqui. Aí foi embora. Foi nessa situação. Foi uma noite constrangedora. Ela tentando arrancar a minha dos meus braços, a força na frente de todo mundo. Como é que fica a mente de uma criança numa situação dessa? Isso né? nas primeiras férias depois do acordo. E aí vai. Aí os próximos acontecimentos aí. Aí foi, ela continuou indo lá em casa, né? Apareceu no dia seguinte lá, ficou acerando, aquela coisa toda. E não é mais muito detalhe se aconteceu mais alguma coisa durante esses dias, né? Aí passou um tempo, foi confusão de novo. Quebrou minha moto. Fui pra delegacia registrar o boletim contra ela. Registrei mais um boletim. Passou-se. E vai vir e mexe, ela some com a criança. Sumiu com a criança. Fui na delegacia, registrar um boletim. Aí fui atendida por uma escrivã. Aí contei a situação. Mas ela não tá com a mãe? Eu falei, tá com a mãe sim. Mas ela sumiu com a criança, ela fugiu com a criança. Não, mas ela é a mãe. Se ela é a mãe da criança, ela tá bem. Eu falei, não, mas não tá bem, ela tá sendo maltratada. Ela tá ameaçando a criança, eu tenho as gravações, já fiz um BO, já entreguei a polícia dias antes, entendeu? E ela tá maltratando a criança, ela sumiu, não sei como é que tá a situação dessa criança, se tá viva, como é que tá, não tem notícia nenhuma. Ela falou, não, mas... Quanto tempo mais ou menos você não tinha Eu não tinha notícia? notícia? Acho que uns 12 meses. 12 meses? Acho que uns 12 meses. Eu já fui nessa situação e a escrivã, né, falou, mas você tá com a mãe, tá bem, né? Aí eu falei, não, mas não tenho notícia nenhuma e tal. Eu falei, eu quero fazer isso aqui, botar o caso pra frente, que ver se eu tomo essa menina dela, que não tem condições não. Que ela é de costume fazer isso, que já fez com a outra menina do outro relacionamento. Fez a mesma coisa e o pai não teve atitude, chorou na minha frente, dizendo que foi covarde. E eu falei que comigo era diferente. Ela não ia fazer o mesmo. Eu ia procurar o meu direito, né? Aí ela falou, não, mas para você tomar a criança é difícil. Aí eu falei, é difícil. Realmente é interessante. Mas não é impossível. Essa parte é mais importante. Tá bom? Eu quero fazer o boletim. E agora uma escrivã também, sem conhecer o caso a fundo, agindo de maneira completamente errada, dando opinião em excesso. Só para registrar, eu falei 12, mas foram 2 meses. A criança, nesse período aí, segundo a produção aqui me informou, ela estava 2 meses desaparecida, o pai sem nenhum contato. E o pai vai à delegacia e a escrivã fala, não, mas está com a mãe, tá beleza. Vocês imaginem se fosse o contrário, né? Se o pai pega e desaparece com a criança,
aparece o exército, a marinha, a aeronáutica atrás do cara, né? É a confusão maior do mundo. E a funcionária pública querendo dar um ar de normalidade, como se fosse algo normal, a criança ficar sem acesso ao pai por 2 meses. Aí você fez lá o registro com a escrivã. Eu fiz o registro. Consequências práticas disso. Fiz o registro com ela, ela falou, mas aí, como é que eu vou fazer esse registro aqui? Como é que você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer, ela desapareceu com a criança, ela sumiu, não tô vendo minha filha, é um direito que eu tenho, não só meu como o dela, é um direito que a minha filha tem de ver o pai. Ela não tem direito de ver a mãe se a filha estivesse comigo? Então, eu quero fazer o registro pro sequestro. Ela sumiu com a minha filha. Tá bom. Você quer fazer? Vamos fazer, né? E fez, tá. Tudo bem. Passado o tempo, encontrei a minha filha, né? Estou na delegacia novamente fazendo outro BO depois que eu encontro a menina. Eu peguei uma medida protetiva. Para não se aproximar da criança. Para você não se aproximar. Ela não se aproximar da menina quando eu encontrei a criança. Quando eu encontrei. Você encontrou como? A criança foi encontrada fora daqui do estado, né? Encontrada fora do estado. Como é que você descobriu que ela estava lá? Foi uma colega minha que me ajudou nessa situação. Porque eu passei quase 2 anos pelos BOs que eu fiz. E a polícia, eu ia lá, falava, tá em processo de investigação. Tá investigando. Investigando o quê, amigo? Vai fazer 2 anos já. Eu tenho aí a gravação, eu entreguei a vocês, dela ameaçando, dizendo que ia matar as 2 meninas e se matar. E você não dá resposta de nada. E até, inclusive, quando eu fui fazer um dos boletins, que são vários, que eu levei essa gravação, o escrivão falou o quê? Você tem um vídeo? Falei, não, tem a gravação. Mas a gravação é complicado, não é muita coisa, né? Você deveria ter filmado. Você não filmou. Aí eu falei, mas isso aqui é importante. Você tem perito para quê? Você tem que provar o contrário. Isso aqui é verídico, é verdadeiro. Mas não é muita coisa. Mas se você quiser fazer, a gente vai fazer, né? Não é muita coisa, não. Eu falei, você tem perito, tem que provar o contrário disso aqui. Eu tenho provas, isso aqui é prova, aqui não é nada montado, não. Eu fui e passei para eles. Mas teve esse pouquinho de dificuldade, assim, que queria que eu tivesse feito um vídeo dela, botar o celular na cara, fosse filmar, certamente. Se ela, quando se encontrava comigo, primeiro o telefone, bota dentro do carro. Tá, agora vem aqui, quero falar com você. Era assim. Se conversava dessa maneira. Porque a gente está falando aí de um caso onde a criança estava desaparecida há 2 anos. Ela poderia estar morta, poderia ter acontecido 1 milhão de coisas, e a polícia lá nesse lenga-lenga, tal, querendo vídeo. É difícil. O Ministério da Educação descobriu. A gente colocou os dados da filha mais velha e achou. Tá. Fica inclusive uma dica aí, eu espero que nenhum pai, nenhuma mãe passe por algo parecido, mas o pessoal aqui nos bastidores está me dizendo que eles conseguiram descobrir onde a criança estava, buscando no Ministério da Educação o nome das crianças. Aí encontraram o nome da irmã mais velha, que não era filha dele, matriculada em alguma escola de algum estado, e através dessa matrícula descobriram para onde a mãe havia levado a criança. Ou seja, o cidadão comum teve que fazer o que para a polícia deveria ser o normal, né? Para a polícia, ter uma criança desaparecida há 2 anos não deveria ser algo aceitável, e essa ideia, talvez, de procurar lá uma matrícula em alguma escola municipal ou pública do Brasil deveria ser algo que a própria polícia deveria fazer. Uma coisa que eu tenho batido muita tecla, tanto nesses casos de crianças, quanto nos casos das mulheres, inclusive, Maria da Penha, é que o Brasil investiga muito mal. O índice de solução de homicídio no Brasil, ou seja, alguém morreu, não dá uma média de 40%. Aqui no estado, no Rio Grande do Norte, se não me falha a memória, mas isso está escrito no meu livro, em alguns dos meus artigos que vocês podem ler lá na bio do Instagram, já chegou a dar 8% de solução. Então, se alguém mata alguém e você tem menos de 40% de solução na média do Brasil, aí vocês imaginem, como esse caso aqui que a gente está vendo,
que é uma criança desaparecida, sequestrada pela mãe, até porque os servidores, que é o que vocês estão escutando aqui, eles já partem do princípio de, não, tá com a mãe, não, besteira. Ou seja, aí é que não resolve mesmo. E aí o próprio pai, ajudado pelos amigos, teve que fazer o que a polícia deveria fazer para descobrir onde estava a criança. Se eu não corro atrás, eu não tenho encontrado. E ela estava em que estado? O nome do estado eu não lembro no momento. Uma amiga minha sabe qual é, nega? Paraná, Colombo. Tava no Colombo, Paraná, no Paraná. né? Então a mãe Pois levou é. a criança do Rio Grande do Norte, parte superior do Brasil, para o Paraná, lá na outra Não, ponta, né? Lá não. no outro extremo. E repetindo, eles descobriram isso, não foi a polícia que descobriu, foi o próprio pai, ajudado pelos amigos, descobriu que a criança estava lá através da matrícula no Ministério da Educação. Beleza, aí ao descobrir, vocês fizeram o quê? Aí eu tenho a minha advogada, contratei ela para ir buscar a criança. Mas chegaram aí na polícia de novo ou já tinha perdido as esperanças da polícia fazer alguma coisa? Não, aí eu conversei com a advogada a situação, né? Ela entrou com todos os procedimentos, fui no cartório para ter autorização para ela viajar com a criança, que eu não tinha tempo, porque ela ia para lá, vigiar o local, já tinha endereço, tinha tudo. Para lá é outro procedimento, com a juíza de lá, para a juíza autorizar, entendeu? É um procedimento bem demorado. Então foi 4 dias ela lá. 4 dias eu tendo gasto lá. Advogada lá. Advogada lá. Eu não Você fui. não podia ir porque você tem que trabalhar, né? Minhas coisas para resolver. Porque o pai, além de enfrentar todos esses problemas, né, tem que gerar receita até para pagar advogado, né? E sobreviver no meio de toda essa turbulência. Então a sua advogada foi bater lá no Paraná. Foi. Ficou 4 dias. Graças a ela. E a advogada, pelo que eu entendi, fazendo até um trabalho meio de polícia, né? Porque era monitorando a criança. Exatamente. Ah, a criança está ali, eu não posso fazer nenhum movimento brusco, porque senão a mãe Tirava pode fugir foto, de novo. enviava o telefone da minha mãe, quando eu uso o WhatsApp, né? O telefone da minha mãe, não. O telefone da minha esposa, que a minha mãe foi com ela. Minha mãe não ia, terminou indo, em última opção. Terminou indo, né? Mas ia só a advogada. Minha mãe foi, passou 4 dias lá, eu tendo despesa com hospedagem delas duas, com aluguel de Uber. Foi 4 dias, o cara passou lá, disponível 24 horas, entendeu? Ela ligava pra mim, me ligava, não mandava as fotos a hora que tava saindo de 4 horas da madrugada, pra ficar lá de plantão, pastorando, pra ter certeza que era aquele endereço que a menina tava e não ia fugir. Aí algumas das vezes E ao ela mesmo tempo tentando na justiça resolver a situação. para poder... Aí foi resolvida a situação. A juíza lá autorizou, entendeu? A polícia invadia a casa, teve todo o acompanhamento, a polícia acompanhou lá a advogada, que não podia entrar, jamais. Aí invadiram a casa, encontraram a criança com a irmã e com um casal de idoso, que não é nada deles. Ela não tem família lá. E trouxe a menina, uma situação lamentável. Calma aí, Tive e a muito mãe não gasto. foi encontrada, a mãe não estava lá? Aí a mãe não estava lá no endereço, não se encontrava. Isso foi de manhã muito cedo. Não se encontrava e ela ligava pra mim receosa, falando que achava que não estava vendo mais a menina, que ela poderia ter ficado sabendo, tinha fugido, entendeu? Mas E nesses já tava 4 em dias desespero lá já. da tocaia, elas viram a mãe em algum momento? Não chegou a ver em nenhum momento, chegou a ver só a criança uma vez apenas, entrando na van escolar. Ela viu uma vez a criança saindo e chegando. Depois desse dia não viu mais. O restante dos outros 3 dias não via mais a criança e nem mãe nem ninguém. Aí a advogada ficou aperreada, meio que desesperada, achando que ela tinha ficado sabendo de alguma coisa, tinha fugido. E eu falei, não adianta se desesperar que a gente vai ter certeza de nada, entrar em desespero. Deixa ver a decisão da juíza aí pra invadir essa casa aí, a polícia invadir e ter certeza se ela tá lá ou não, entendeu? Então a juíza do Paraná, você classifica que a atitude dela foi boa, ela foi ágil, trabalhou bem? Sim, também. E a própria daqui polícia também do Paraná? a daqui também, entendeu? Eu já tava com essa juíza que eu tô com ela hoje. Trabalha super bem ela, entendeu? Não tenho o que falar, não. Aí... Ele já tinha um mandado de busca daqui. É. Ele chegou lá, assim, teve mais dificuldade para fazer cumprir o Conselho Tutelar e a polícia. A gente teve mais dificuldade porque quando chegou a advogada lá, falaram assim, mas tem violência doméstica, né? Tinha que agendar, por isso que foi feita a trocada, tinha que agendar
para marcar para ir, e o medo de que se evadisse, porque a gente não via mais a criança de jeito nenhum. Era monitorando de lá, eu monitorando de cá e todo mundo com o coração na mão. Só com a juíza aqui não se resolvia, só com ela aqui. Eu tinha que ter também a outra juíza lá, que era outro estado. Uhum. A outra juíza lá que ia permitir dar ordem para a polícia invadir a casa. Entendeu? Porque aqui já tinha juíza aqui dentro do caso já. Certo. Então a polícia invadiu a casa, a mãe não apareceu. Aí apareceu depois, quando a polícia invadiu, aí um pedaço fala que a mãe apareceu lá, né? E lá entrou em desespero, desmaiou e tal. Aí trouxeram a minha filha, apareceu no dia seguinte, ela chegou aqui de 5 horas da manhã, né? E tá comigo até hoje, com 3 dias a mãe apareceu. Tá, mas vamos lá, pra gente não perder o fio da meada. É. O estado da criança quando ela foi encontrada lá no Paraná. É lamentável, né? Lamentável. A criança pesando 19 quilos, né? Com 6 anos. Lamentável, infelizmente. Vocês podem... Aí, com 3 dias ela chega aqui, corre, parece que com 3 dias vai direto pro fórum, chega lá e fala, diz que a criança tá sendo maltratada por mim, sendo tudo mentira. Aí as meninas vão lá em casa, do fórum, um mês depois, se eu não me engano, aproximadamente quase 2 meses, viram a menina, ficaram sem acreditar, ficaram procurando qual era essa criança, estava sendo maltratada, que estava passando dificuldade, não estava se alimentando, estava muito magra, que foi o que ela foi alegar lá, né? Que a criança estava muito magra. Enquanto o pai se recupera, vocês não estão vendo a imagem dele, né? Porque a gente combinou de manter o rosto dele borrado, mas ele está aqui emocionado, né? Ao lembrar esse momento difícil, tá? Mas então, enquanto ele se recupera, toma uma aguinha aí e tal, a criança então foi encontrada em outro estado, foi sequestrada pela mãe, a justiça autorizou a polícia invadir a casa e a criança foi encontrada só pele e osso, né? A criança, vocês podem fazer as contas aí, deixa eu botar aqui, ó, uma menina de 6 anos, em geral tem quantos quilos? Estou colocando aqui no chat GPT ao vivo. Pra vocês terem uma ideia. Vocês escutaram o pai dizendo que a menina foi encontrada com 19 quilos, tá? Quando normal aqui, segundo o chat GPT, seria uns 25 quilos. Claro que pode variar, né? Se for gordinha, se for magra, mas a gente está dando aqui uma ideia mais ou menos. Tá? Então a criança estava muito magra, foi trazida para Natal rapidamente, né? No outro dia já estava aqui, Natal não, Parnamirim, no Parnamirim. caso. Foi trazida para Parnamirim e a mãe apareceu logo em seguida reclamando que você estava maltratando a criança. Tava maltratando, né? As meninas quando estiveram lá em casa que viu a situação da criança, que eu tenho outras crianças em casa também, né? Aí perguntou quem era a Divina, né? Aí eu chamei ela veio, né? Olharam assim, aí conversaram comigo, perguntaram alguma coisa, e de repente perguntaram novamente. Cadê a menina? Eu não mostrei, essa que veio agora aí, a Divina. Né? Aí ela falou assim, eu não tô entendendo. Chama ela de novo aí, eu chamei. Aí quando ela viu a criança, falou, eu não tô conseguindo entender. Ou falou com a colega, né? Foram 2, né? Eu tô conseguindo entender, porque alego que a criança estava sendo maltratada, muito magra. Aí nem eu na hora entendi, quando elas saíram que eu entendi a situação. Elas foram lá no intuito de encontrar uma criança lá sendo maltratada, muito magra. Aí viu a criança pesando 24 quilos. Isso já fazia quanto tempo estava mais ou menos com você? Aproximadamente uns 2 meses. Ou seja, então percebo que a conta aqui do ChatGPT bateu certinho. Né? A criança chegou aqui só pele e osso, 19 quilos, e a mãe rapidamente então voltou para o estado e aí começou a alegar que ele maltratava a criança. Não tratava bem, não alimentava bem, até mesmo pelo que eu entendi, se eu estiver errado você me corrija, ela sabendo que a criança tinha chegado maltrapilha, ela já apostava nisso para gerar problema para ele. Só que quando as servidoras chegaram lá, perceberam exatamente o contrário. Ou seja, em 2 meses a criança com boa alimentação, com uma casa
um ambiente saudável, ela rapidamente recuperou e as funcionárias encontraram uma criança bem tratada e nem conseguiram entender É, o que a mãe estava relatando, é isso? exatamente. Elas ficaram sem entender, ficaram, não tô entendendo, porque a criança magra, não tô entendendo não. Eu na hora eu não consegui nem entender, elas não me explicaram direito realmente qual era a real situação, né? Aí, de repente, tinha como a gente marcar outra visita? Eu falei, tem, mas de preferência no fórum. Eu falei, ótimo, não tem problema. A gente vai até pra Lua. Tem que nada a esconder, não. Então vamos marcar no fórum pra semana. Não, pra semana não dá, que eu tô em mudança, entendeu? Tô em mudança, organizando as coisas em casa, não dá essa semana que vem. Mas na semana seguinte dá. Liga e a gente combina o dia. Combinamos, deu tudo certo, né? Aí, e até eu falei pra elas que eu tinha novidade, que eu tava descobrindo que a criança tava sendo abusada, a criança tava relatando pra mim, né? Tava sendo abusada. Aí elas falaram, não, o que é que você tá sabendo? Eu falei, não posso falar. Aí insistiram, eu falei, não posso falar, mas vocês podem ter certeza de uma coisa, vão ser a primeira a saber. Vocês vão ser a primeira a saber. Saindo de mim, daqui dentro de casa, vocês vão ser a primeira, nem se preocupe. E vai ser na próxima visita. Aí, uma semana depois que teve a visita, eu fui pra lá com a minha esposa conversou com elas primeiro, e mostrou os vídeos, né, que ela relatou. Em seguida chamaram a criança. Conversaram, ouviu Como é, a João? criança, né? Os vídeos que você se refere é os vídeos da criança Relatando os abusos. que era abusada sexualmente. Por uma pessoa que arrumou, né? Pra lá. Por um namorado da mãe, é isso? É isso. Ela falava que era o amigo da mãe. Ela não entende se é namorado ou não. Ela falava que é o amigo da mamãe, né? Falava, é o que da sua mãe? Seu namorado da sua mãe? Ela não. É um amigo de mamãe. Ele bota eu pra dormir, botava ela pra dormir, ficava olhando ela tomar banho, né? São muitos abusos. Aí, resumindo, aí eu fui mostrar os vídeos às meninas. As meninas viram, chamaram a menina, conversaram com ela. Ela relatou tudo que tinha no vídeo, do mesmo jeito. Por último, me chamaram. Ouviu a madrasta. Essas meninas que você fala são o quê? São assistentes sociais? São Lá do fórum. São psicólogas do fórum de Parnamirim. Isso. Tá. As psicólogas do fórum de Parnamirim. Aí, por último, me ouviram. Me ouviram e falou, realmente, o que tem no vídeo aqui, a criança relata a mesma coisa, não tem como uma criança inventar uma história dessa e dias depois, 2, 3 semanas depois, quase um mês, relatar a mesma coisa. Não tem como. Do mesma coisa, do mesmo jeito, inventar. E são muitos detalhes, são muitos vídeos. Como a pessoa fazia com ela. Claro, tá? A gente tem uma história aqui que o namorado ou amigo da mãe dela abusava da criança. E só para ficar bem claro, a mãe sabia do abuso? Não. Aí a criança certamente sabia, com certeza. Que a criança relatava para mim, que eu questionei, eu perguntei à criança. Mas, filha, você falou para sua mãe? Falei para a mamãe. Mas você falou como? Você pediu para sua mãe levar você no doutor, no médico? Pedi para mamãe levar no doutor, no médico. Mas só que mamãe não quis levar no médico não, porque ela disse que se ela me levasse no médico, aí papai ia chamar a polícia para mamãe ia ser presa. Mamãe me disse assim. Aí eu não podia ir pro doutor. Aí ela fazia o quê com você? Ela passava uma pomada no meu pipiu quando tava doendo muito, ela ia e passava uma pomada. Ah, tá bom, então. Mas só para ficar claro, essa história do médico, você questionou o médico porque... O hospital. Não, mas calma, nos abusos a criança foi machucada, é isso? Exatamente, que ela se queixava que tava, entendeu? Mas provavelmente não foi machucada, ela tava com corrimento. Eu fiz os exames com corrimento, eu fiz um tratamento, e esse tratamento eu tô ainda cuidando, né? Eu ainda tô cuidando dessa situação. Aí ela se queixava dessa situação, eu acredito nesse sentido. Eu tô esperando o laudo do ITEP sair, que é negócio que é para o ano que vem ainda, que já faz acho que uns 12 meses, e esse laudo não sai, é muito lento, né? Não sai o laudo. Independente se houve penetração ou não, o abuso houve. Isso aí tá claro, não tem como negar. Nos especialistas que a minha filha passou, o vídeo que viu, por quem ela foi ouvida, por vários psicólogos, psiquiatras, para eles estão certo disso, pelos médicos
entendeu? Porque ela relata sempre a mesma coisa. Tá, então provavelmente a O criança abuso houve. adquiriu uma DST, uma doença sexualmente transmissível, com certeza. por causa dos abusos. É isso que aí tem que exatamente. saber explicar bem a história para todo mundo Para entender, o que está sendo discutido aqui. Então o pai, ao receber a criança em casa, percebeu o corrimento, percebeu que a menina estava com uma possível DST e tentando ali manejar a situação. Falou assim, olha, sua mãe não quis levar você no médico, você com esse problema que está se queixando aqui. A menina disse, não, porque a mamãe disse que se me levasse no médico, papai ia chamar a polícia para ela, é isso? Ia prender mamãe. Aí pra filha, a criança não vê a mãe presa, né? Logicamente que aceita qualquer coisa, né? Aí eu questionei depois. E por que você não pediu pra sua mãe chamar a polícia pra ele? Não, mamãe disse que chamou a polícia pra ele. Mas só que mamãe disse que chamou a polícia pra ele, mas mentiu pra mim. Que passou um tempo e depois ele começou a fazer tudo de novo. Né? Passou um tempo, começou a fazer tudo novamente. A mãe alegou que tinha chamado a polícia pro camarada. A criança reclamou pra mãe e a mãe disse que tomou providências. Falou que tinha chamado a polícia pra ele. Aí a criança falou o quê? Que ele passou, não foi nem um tempo, uns dias. Passou uns dias, pai, e ele depois começou a fazer tudo de novo comigo. Aí às vezes ele fazia, aí eu começava a chorar quando ele saía chamando papai, mas papai nunca chegava. Ele nunca vinha. É difícil. Uma criança dizer isso, que chama o pai quando acontece um abuso como esse e o pai nunca chega. Entendeu? Você vai numa delegacia, mas que ele vai me dizer, a sua filha tá bem porque tá com a mãe. Eu acho que todo pai deve ser um monstro, né? Provavelmente. E toda mãe santa, né? É o que o pessoal pensa. Eu vi um vídeo essa semana, enquanto o pai se recupera aqui, pessoal. Primeiro eu queria dizer, o pessoal às vezes me cobra porque a gente não grava programa sempre, né? Sei lá, eu queria que o programa fosse semanal, mas percebam que a pessoa ser submetida só escutando. Você imagina o que o pai passa numa situação como essa, né? Porque eu, que sou apenas um ouvinte aqui do caso, ou seja, o nível de desgaste mental e psicológico de escutar um absurdo desse é tão grande que eu, particularmente, não tenho condições de toda semana escutar esse tipo de história. Realmente eu tenho que passar um tempo grande para conseguir me recuperar, porque é uma mistura de tristeza, de revolta, de tudo que vocês possam imaginar. Porque a gente está falando aqui de uma criança de 6 anos que sofreu o primeiro abuso de não poder conviver normalmente com seu pai. Segundo, sofre um abuso sexual do companheiro, do amigo da mãe, sei lá o que for. Pede auxílio para a mãe não dá. Eu vi um vídeo essa semana, para vocês perceberem como isso é absurdo, e a gente já teve outra convidada aqui, inclusive uma advogada que trabalhava no CREAS, dizendo como isso é comum. Mães que oferecem, que permitem o companheiro abusar da filha sabendo, como se fosse um bônus extra que ela oferece para o companheiro. Eu vi um vídeo na internet, eu até pensei em gravar um comentário sobre ele, mas é porque é difícil demais. O cara perguntando para o outro, entrevistando, se ele aceitaria uma mulher com um filho. Aí o cara pergunta assim, menino ou menina? Aí o cara fala, o entrevistador nem entende, mas fala, não, mas se fosse uma menina. Não, se fosse uma menina, sim, porque se fosse uma menina, eu teria 2 mulheres. O cara fala isso, pessoal, numa entrevista. O cara tem a coragem de falar isso. Assumindo que ele iria abusar da filha da mulher. Então, você que é uma mãe normal, uma mãe de verdade, quando formar um companheiro ou sei lá o quê, tenha cuidado para quem você expõe sua filha e até mesmo seu filho, porque acontece com os dois, não é só com meninas. Claro que com menina é mais comum, mas acontece com menino também. Eu lamento muito escutar tudo isso que você está dizendo, mas vamos em frente aí. E aí, quais foram as próximas...
Os próximos eventos que ocorreram aí, É tanta coisa que, assim... para lembrar de se tudo eu- é difícil, Não, né? é difícil. Eu só não consigo esquecer meu nome. Às vezes, como eu tive na maternidade recentemente, né? Aí lá eu fui ouvido por um servidor, se eu não me engano, era um psicólogo, né? Ele e outra senhora lá, né? Assistente social, alguma coisa assim. E ele me fez umas perguntas, ele me questionou porque eu não lembrava. Aí eu falei pra ele, amigo, se você tivesse passando o que eu tô passando, talvez você não tivesse nem vivo, tinha se matado. Entendeu? Entendeu? Você me questionar por essa pergunta que você me fez, entendeu? Porque eu não tô lembrando, que eu não lembro no momento qual foi a pergunta que ele me fez. Isso aí é relativo, não vem um caso. Vem um A caso, pessoa não é o entende. tratamento da minha filha que eu estou buscando aqui, tentando fazer essa coletagem desse exame, para mim fazer um exame mais profundo por esse médico que está trabalhando para mim gratuitamente, não está cobrando. Uma consulta com ele é R$ 250, entendeu? Mas vamos lá, tenta explicar para quem está assistindo a gente em casa o que tem sido sua vida nesses últimos 3 anos. Como é que é a noite? Como é que você dorme? Qual é o seu sentimento? Tenta explicar isso para quem está acompanhando a gente em casa, para que a pessoa entenda o que talvez esse profissional aí não entendeu, quando você não consegue lembrar uma data, quando você não consegue lembrar o tempo, né? Até a idade da minha filha, às vezes, determinadamente, eu cheguei até uma vez a confundir a psicóloga, perguntar que acompanha a minha filha, a pessoa é excelente, trabalha muito bem, compreendeu muito bem minha situação, ouviu a situação da minha filha, ela relatou para ela também, né, tudo isso. Uma vez ela perguntou a idade da minha filha, eu dei a idade da minha filha errada. Isso é fora do normal? A situação que eu tô passando é normal. Lógico que é. Se a pessoa me ignorar... Você não dorme bem, né? você acha? Há muito tempo. Não tem como eu dormir bem, não. Eu não sei o que é isso. Eu não sei, não tenho mais nem noção se um dia eu passar a dormir bem, como era dormir bem. Eu não lembro mais como era dormir bem, infelizmente. Que é um dia normal, né? Não sei o que é dormir bem, infelizmente. Eu tento, mas possa ser que um dia eu vou chegar a essa opção de dormir bem. Mas eu acho que eu não vou sentir essa pureza que eu já tive. Né? Eu nunca imaginei chegar numa situação como essa. Infelizmente, nunca imaginei. Eu já ouvia falar de casos assim, eu achava que era uma coisa fácil de resolver, né? Porque quando é com homem, é diferente. Aconteceu, o que vale é a palavra da outra pessoa, da mulher que falou. Ele bateu em mim, pronto, manda a viatura ir lá, prende ele. Se ela mentiu, é provado o contrário, ele já preso, né? Eu não tenho todas as provas e é tudo lento, tudo parado, entendeu? Nada funciona. É a água da cachoeira não descendo, voltando para cima da cachoeira. Ela não desce, ela é voltando, não anda para frente, é muito lento. Infelizmente, lento de verdade. Se eu não tomo esse tipo de atitude, conhecimento que eu tenho, essa amiga minha, advogada, segundo também, de correr atrás, eu não tinha encontrado minha filha, não. Tava tudo do mesmo jeito. Tava tudo do mesmo jeito, não tinha encontrado. Infelizmente, não tinha achado. E qual é o sentimento de um pai não poder proteger sua filha, no caso, né? Como é que você se sente com relação a isso? Eu me sinto, assim, desvalorizado em que sentido? É porque você não é uma pessoa bem financeiramente. Se fosse, digamos, um deputado, isso não tinha acontecido. Eu não tinha passado 6 meses e 1 ano procurando minha filha. Ou 1 ano e 8 meses ou 2 anos procurando minha filha. Se eu fosse um deputado, por exemplo, né? Isso não tinha acontecido. Ela poderia ter fugido, mas eu garanto que 1 semana minha filha tinha sido encontrada, né? É totalmente diferente. Eu sou apenas um jardineiro. Eu não sou um deputado, não, né? Se eu fosse um político aí, mais ou menos, uns 15 anos aí, na área aí, né? Bem conhecido, requisitado na situação, tinha sido uma situação bem delicada, cuidado de outra maneira. Bem tratado. Sim, sempre, com certeza, né? tinha sido visto de outra forma, tinha tido uma boa atenção. Infelizmente. Com certeza. Eu não tinha sido questionado se eu fosse esse político, mas a criança não tá com a mãe, é pra estar com a mãe. Se tá com a mãe, tá bem, né? Eu não tinha sido questionado dessa forma. Eu tenho certeza disso.
E vamos agora voltar para a sua luta atual, certo? A sua filha está com você. Tá A mãe dela comigo. está onde? Está aqui no estado ou está Tá, fora? se encontra aqui, arrumou, se diz que os rumores que ela arrumou um trabalho próximo, na mesma rua que eu moro, que ela procura se aproximar para estar ali, mas ela não pode se aproximar da criança. Ela tem uma medida protetiva Tem a contra medida- ela. não pode, é 100 Pra metros. vocês terem uma ideia da gravidade do caso, ele conseguiu uma medida de afastamento da mãe, que no Brasil é um esforço fora do normal. Então, por aí você mostra, fica claro, né, o nível do problema que até a própria justiça percebeu. Acompanhado. Uma vez por semana, 3 horas apenas. Acompanhada, né, por uma profissional. Eu né? pago uma profissional, eu tenho que tirar do bolso. Ela, depois de acontecer tudo isso, eu tô nesse impasse ainda. Ela visita a minha filha um final de semana no sábado. Eu permiti sem eu saber dos abusos. Eu não sabia dos abusos ainda. Minha filha não tinha começado a relatar, né? Antes de eu saber dos abusos, eu tive uma live com a juíza. E a juíza foi bem clara que ela não tinha direito a visita nenhuma se caso eu não permitisse. Eu pensando no bem-estar da minha filha, eu permiti a visita. A juíza sugeriu 3 horas apenas, um final de semana, um sábado. Ou pensando no bem-estar da criança e talvez se ela melhorava, que a criança eu falava com ela 200 vezes para ela apenas olhar para mim, a criança não falar, chegou travada, acabada psicologicamente. Acabada psicologicamente. A criança não falava, ela tirou a alegria de uma criança, de sorrir, de viver. E até o brilho de olhar, ela tirou tudo isso dela. E eu pensei nisso, né? De tentar aproximar a criança dela para ver se eu tirava alguma coisa da criança, dela melhorar a autoestima, né? E eu permiti essas 3 horas. Aí eu pago uma pessoa para acompanhar todos os sábados. A pessoa chega, ela já coloquei várias pessoas diferentes, ela fica tirando foto, intimidando a pessoa, tirando foto da pessoa que acompanha, querendo intimidar a pessoa, né? E foi... E quando chega nesse dia, a criança quer ir ou não quer ir? Eu tenho um vídeo, né? Eu tenho esse vídeo, quando foi que aconteceu? Esse vídeo é muito importante, né? Quando começou a ter as visitas, aí foi, se eu não me engano, com as 2 visitas, acho que na segunda visita, a criança, que eu conversei com a minha esposa, procure se cativar cada vez mais, ganhar a confiança dela, que ela não conhecia minha esposa, né? Que tem alguma coisa errada. Ela falou, essa criança tem alguma coisa errada, até o andar dela é diferente. Essa criança deve ter sido abusada. Ela falava toda hora isso. E eu não acreditava. Eu, como pai, o cara não acredita que um homem fez isso com uma criança de 6 anos, né? Aí ela foi ganhando a confiança dela e tendo as visitas com a mãe, né? Acho que foi na segunda visita, provavelmente. Aí a criança começou a relatar. Ligou pra mim, vem aqui, pra mim, sim. Relatou pra minha esposa. Ela começou a relatar pra minha esposa. Ela fez o vídeo, né? Começou a relatar pra minha esposa. Imediatamente minha esposa ligou pra mim, vem aqui que eu tenho um assunto muito sério com você. Eu cheguei lá, ela me mostrou o primeiro vídeo. Aí pronto. E ela falava grave pra mostrar pra papai, pra ele ver o que eu tô falando. Mas mamãe não pode saber. Que se mamãe souber, mamãe bate em mim, né? Aí, tudo bem. Relatou tudo, tal e tal. Resumindo, quando foi um certo dia, que foi quando eu estive no fórum, conversei com as meninas, me ficaram cientes de tudo. Aí foi quando eu avisei pra minha mãe. Cheguei pra minha mãe e falei, ó, tá acontecendo isso e isso, a situação tá assim, tome muito cuidado. Não deixe ela, apesar de ter um acompanhante, não deixe ela um segundo e nem uma faca perto dela. Se ela souber que a menina relatou a situação que ela passou fora, ela pode querer fazer alguma coisa com a menina por vingança, já que ela jurou matar a menina, né? Pedi pra minha mãe ficar de olho. Minha mãe já é de idade, né? Resumindo, ela tá lá, minha mãe vai e conta pra ela. Minha mãe foi e contou pra ela. Nessa visita com a criança. Mamãe foi e falou. Minha mãe foi questionar, perguntar a ela. Entendeu? Ela ia falar? Não, né? Negar, logicamente. Minha mãe perguntou a ela. Tá acontecendo isso e isso, é verdade? Pronto. O que é que acontece? Quando foi a próxima visita, que eu fui levar minha filha, cadê a menina querer ir? Não vou não, que o que eu contei pra papai foi segredo. Vovó foi e você contou pra vovó e vovó disse à mamãe. Foi perguntar à mamãe. Eu não vou não. Você não vai por quê? Não vou. Aí eu tive que levar ela, força, cara, na visita, né? Botei ela nos braços, ela foi um show gritando dentro do carro até lá. E eu falando, por que você não quer ver sua mãe? Não, porque eu tô com medo de mamãe.
Você tá com medo da sua mãe porque ela vai bater em você, é? Ela balançava a cabeça dizendo que sim. Eu digo, não, não vai não, ela não vai bater em você não. Ela não vai fazer nada com você não. Você tem que ficar com a sua mãe. Não, não quero, não quero, não quero. E foi um show. Pra eu tirar ela dentro de casa, tirei ela nos braços à força e pra dentro da casa da avó foi do mesmo jeito. Aí minha mãe saiu no portão. O que é que tá acontecendo? Fizeram o que com a menina? Aí eu disse, nada, isso não é assunto da senhora não, é assunto meu. A senhora não tem como resolver, não. Só quem resolve sou eu isso aqui. Entendeu? E entrei com ela pra dentro, botei ela dentro da casa da minha mãe e ela querendo voltar comigo. Não, ficou lá chorando, não queria ficar. Mas teve que ficar, ficou com a mãe. Aí a mãe já tava sabendo, né? Que a minha mãe foi perguntar a ela o que é que ela fez. Ficou manipulando a mente da criança, fica manipulando. Bota a criança no colo, fica no ouvido da criança. Você tem que ser pro mamãe, pode ser pro papai. Essa história, você tem que contar assim, tem que contar assado. Aí a menina chega em casa, passa um dia e diz, papai, aquilo que eu falei, papai, eu inventei, porque mamãe disse que eu tenho eu tenho nas fezes, como se diz, alergia ao cocô. Mamãe disse que eu tenho alergia ao cocô, aí eu fico coçando o meu pipiu. É por isso que eu coço meu pipiu. Sim, aí você tem alergia ao cocô. Sua mãe descobriu agora, não foi? Que minha filha tem. Depois que a mãe soube de tudo, né? Mas me diga uma coisa, a juíza tinha permitido que você nem deixasse a mãe visitar a criança, e você falou que inicialmente... Deixei porque eu não sabia dos abusos. Não sabia, mas... E depois, quando você descobriu o abuso, por que você manteve essa convivência aí não depende apenas de mim, que eu não posso descumprir algo que eu combinei com uma juíza, né? Aí saí, pedi pra minha advogada, pedi pra juíza cancelar essas visitas. E essas visitas eu tô sentindo dificuldade. Eu tô tendo gasto, entendeu? E outra coisa, ela tá manipulando a mente da minha filha. Todo final de semana ela manipula a mente da criança, pedindo pra criança reverter a conversa, né? Pedindo pra criança reverter a conversa. Bota a criança no colo, arrasta a criança pra um canto exato. A menina chega aí, você não pode estar com a menina sozinha conversando no ouvido da criança. A menina sai chorando. Botei câmera na casa, eu tenho várias filmagens que a criança sai de perto dela chorando, pedindo pra ela sair de perto. Entendeu? Porque ela fica na mente da criança manipulando, fazendo da cabeça da criança uma bola de neve, né? A criança fica confusa. Aí a advogada já pediu, essas visitas não foi cancelada. E eu tô E esse me pedido esforçando. já faz quanto tempo vocês estão aguardando uma resposta? Esse pedido tem menos quanto tempo, nega? Quase 3 meses. Já tem quase 3 meses já esse pedido? Também pedindo que cancelasse as visitas e que a mãe fizesse um tratamento psicológico para poder depois reavaliar. Foi pedido que fosse para a justiça restaurativa. É difícil. Só para tentar dar uma organizada, a história é bem complexa, como vocês estão vendo aí, né? Em geral, na maioria das histórias que a gente traz aqui, a gente tem uma linha gigantesca de reclamações, porque às vezes o erro ele começa no Conselho Tutelar, depois na polícia, depois no Ministério Público, depois na Justiça, ou seja, é erro do início ao fim. Nessa história aqui, que é uma história assim, bizarra, talvez uma das piores que a gente já escutou, pelo que eu entendo, ainda houve alguns bons profissionais, né, que vocês encontraram aí no meio do caminho desse caos todo, né? Dentre elas, o próprio pessoal que gerou esse laudo recente aí, defendendo que a mãe deve ser afastada da criança, que a visita deve ser cancelada, que a mãe deve procurar tratamento, né? Eu que reclamo muito da qualidade dos laudos do Brasil, que em geral são muito ruins. A gente teve um caso aqui que, segundo eu entendi, você pode confirmar ou não, foi um laudo bom. Sim. Esse laudo recente foi um laudo bom. Concordo plenamente. Só estou sentindo dificuldade nessa situação, porque eu estou tendo, além do gasto, o pior gasto de todos é o psicológico da minha filha. Porque as visitas que estão ocorrendo, eu sou obrigado a levar ela, né? Ela tá... Você tá levando ela para ser maltratada durante 3 horas, exatamente, toda semana. Ela tá desconstruindo a memória da minha filha. Tudo que eu tento construir hoje, a semana todinha, em 3 horas, 2, 5 minutos, 10, seja lá quanto tempo for, que ela consegue sussurrar na mente da criança, praticamente desconstrói alguma coisa, a criança fica confusa, que é a mãe, né? É a mãe, a criança fica perdida, não sabe,
entendeu? Se defende a mãe, se defende o pai, se a mãe tá certa, se aquilo que fizeram com ela é correto, entendeu? A criança só tem o sentimento de tanto papai como pra mãe, né? Eu acho que pior do que o que você está falando aí é o seguinte: em geral, a gente pensa no abuso da criança só abuso físico e sexual, né? Mas existe o abuso psicológico. Essa criança, ela já sofreu inúmeros abusos psicológicos. O caso que você falou, por exemplo, que estava no restaurante lá em Parnamirim, a mãe chegou e fez um escândalo, isso é um abuso psicológico. Você imagina para a criança, a mãe está fazendo um escândalo e ela ficar trancada dentro de um carro. Ou seja, agora que a criança finalmente tem um lar e está sendo bem alimentada, etc e tal, ela tem uma sessão de tortura psicológica de 3 horas de duração toda semana. Ou seja, ela está marcado toda semana a criança ficar ali sob pressão de alguém que a abusou. E você aguardando a justiça finalmente dar uma decisão. Eu estou em cima da advogada, apertando os nós, cobrando a advogada fala que já solicitou, e a juíza tem isso, tem aquilo, tem não sei o que. Estou esperando uma posição da juíza para dar um basta nessas visitas, porque essas visitas só aconteceu porque eu não sabia de nada. Mas se a minha filha tivesse relatado um detalhe apenas disso, eu não tinha arriscado. Eu não ia jogar uma pedra pra cima e esperar ela cair no meu pé, ficar olhando daqui ia cair. Eu não ia arriscar. Eu só fiquei sabendo da situação depois que eu autorizei a visita. Eu não tenho uma situação como essa, por mim, ela não veria ela nunca mais. Infelizmente. Infelizmente. Aí a criança, eu tenho um recém-nascido, nasceu agora, na verdade, não faz 15 dias que nasceu, se não me engano, faz 20 dias hoje. 20 dias hoje. Quando a menina ficou toda empolgada, né? Vendo a minha esposa grávida e tal, que queria ver, né? O irmãozinho e tal. Ela já sabia que tinha nascido e ficava me aperreando, querendo que eu levasse ela na maternidade, mas eu não quis levar. Eu falei, não, tá chegando. Tudo bem. Quando eu vou pegar ela na casa da avó, ela sabia que o menino tinha nascido. A visita era no sábado e a minha esposa tinha chegado na sexta-feira à noite. Ela não tinha visto o bebê ainda, né? Aí quando foi no sábado, eu fui pegar ela depois da visita, que a menina entrou no carro, a menina já foi logo falando. Mamãe disse, papai, que Biel não é meu irmão, não. Ela disse que não é seu irmão, não é meu irmão. Aí ela fica, até isso ela usa, pede pra botar na cabeça de uma criança que a outra criança não é irmão da outra. Ela usa de tudo. É uma pessoa fora do normal. Não tem condições uma pessoa dessa ter uma vida social com uma criança. Ela tem outra criança de 16 anos de idade, 17, completou agora 17, esse ano. O pai dela, inclusive na época que começou a acontecer os casos, acontecer a situação da minha filha, eu vi que tava passando já os abusos, era querendo usar a menina, eu conversei com ele, falou, tá ameaçando matar a minha filha e a sua. Eu vi ele, por acaso, na rua, que eu não sei onde ele mora, sei que mora aqui em Natal, só não sei onde é. E alertei ele, aí ele foi e falou, cara, realmente eu vi muita diferença na sua filha, a sua filha não é mais como era. Eu chego lá, a sua menina fica acuada, como se estivesse sendo intimidada com alguma coisa, ela não vejo ela brincar mais. Aí eu falei, a minha filha tá sendo manipulada, entendeu? Ela tá usando minha filha. Aí ele foi e falou, olha, quando eu vivi com ela, ela fez a mesma coisa comigo. Eu fui covarde, eu não fui homem. Ele falou pra mim, começou a chorar. Ele começou a chorar. E pra mim, um cara desse, ele é muito fraco. Ele era pra vestir uma saia, um cara desse. Ele é fraco demais. Porque ele chorou na minha frente, se ofereceu pra me ajudar. Quando ela sumiu com a minha filha, que eu liguei pra ele 200 vezes pra perguntar se sabia de alguma coisa, ele não atendeu. Ele foi covarde a certo ponto de mandar por escrito um recado pro telefone da minha mãe e dizer pra ele, ó, fala pra ele aí que procura a filha dele, que a minha é bem grandinha, quando ela quiser me ver, ela me procura, entendeu?
Mandou por escrito. Nem coragem de mandar áudio ele teve. As lágrimas dele não foi lágrima verdadeira. Que ele falou pra mim que eu não fosse covarde como ele foi. Eu falei pra ele que meu nome é diferente, não é igual ao dele. Comigo é mais embaixo. Mexer com o filho meu, eu vou atrás. Eu não quero saber das consequências que vai dar. Eu vou pra resolver. Foi o que eu falei pra ele. E ele falou, precisar de mim eu tô disponível pra ser testemunha seu, que precisar, que ela fez a mesma coisa com a minha filha. E até quando eu fui morar com ela, eu não vi a frequência dele ver a menina. Eu não vi. Eu perguntei, qual é o pai dessa criança? Uns 2 meses ela comigo. Eu questionei, qual é o pai dessa menina? Aí ela, não sei o que, distorceu a conversa e tal. Menos do nada ela apareceu, começou a frequentar a casa. Comecei a frequentar a casa, vinha toda semana, entrava, deixava bem à vontade para ser ex-marido dela, não tenho nada contra isso, nada a ver, entendeu? E vinha, conversava comigo, entendeu? Tranquilo, tudo de boa. Eu nunca imaginei que ela tinha feito isso com ele. Ele que relatou pra mim. Aí quando eu precisei dele, ele deu as costas pra mim, né? Aí quando foi uma certa vez, né? Eu desconfiei que tava sumindo dinheiro da minha carteira. Aí eu fiquei calado. Eu não sou de falar algo sem ter certeza. Cheguei a falar, sumiu algo aqui, foi você. Não. Eu deixei bem à vontade. Aí a menina tava tirando dinheiro da minha carteira. Aqui não é minha filha, né? Eu não relatei nada a ninguém. Quando eu vi a situação, na rede, ela se mexeu, ela tava com o dinheiro no bolso saindo. 200 e pouco reais, se eu não me engano. Aí eu fui e chamei a mãe. Eu nem encostei nela, nem acordei ela. Só fui e chamei a mãe. Vem aqui. Ó, dá uma olhadinha lá na rede. O que é que a menina tá fazendo? Que ela tá com 200 e pouco reais lá que eu vi. 2 notas de 100 e de 50. O dinheiro saindo do bolso dela. Eu vi agora na rede. Vê lá, sabe de onde é que ela tá arrumando o dinheiro? Porque tá sumindo dinheiro aqui já faz um certo tempo da minha carteira, eu tô sentindo falta. Aí ela desceu, já viu realmente a situação do dinheiro, de que foi, ela não soube se explicar, começou a chorar e queria bater na criança. Falei, não é pra bater nela não, não é pra bater, entendeu? Não, mas vou bater que ela tá roubando. Não vai, que tudo dela é querer bater, né? Aí queria bater na criança, eu falei, não. Aí tá, o mestre disse que ia dar uma surra nela, eu falei, não, você não vai bater nela. Entendeu? Se eu souber que você bateu nela, entendeu? Aí não vai ficar bom. Porque eu não quero que você bata nela, não. Eu quero que você converse com ela, tire o telefone do celular dela, pra punir com ela qualquer coisa. Menos bater. Não se resolve você bater nela, não. Você tira um telefone do celular dela, entendeu? Procure saber o que foi que ela tava fazendo com esse dinheiro. Porque já faz uns 12 meses que ela vai sentindo falta de dinheiro, né? O que acontece? Por trás ela foi e bateu na criança. Eu fiquei sabendo, isso já praticamente 1 ano depois. Mas só pra gente não misturar as histórias e perder o que é passado, o que é presente, vamos tentar voltar à situação atual. Tá? A situação atual é a criança tá morando com você, tá? A mãe tá visitando a criança acompanhada 1 vez por semana, 3 horas, mas posterior a esse acordo você descobriu do abuso e a mãe começou a pressionar a criança, ou seja, surgiu um novo problema, né? Então você está aguardando a justiça tentando cancelar essas visitas. Estou tentando. E tenta explicar, para quem está chegando aqui já no final do horário do programa. Sim. Eu sei que você está aí num sofrimento nesse momento com o ITEP, com o hospital. O que vocês precisam do hospital e do ITEP nesse momento para a história? Eu estou precisando de sair esse laudo aí, independente se realmente for comprovado que houve o abuso ou não, mas fisicamente, psicologicamente, houve pelo relato da criança. Vocês querem um laudo técnico que prove que a criança foi abusada. Exatamente. Se lá, saiu o laudo que a criança realmente não houve penetração e tal, independente disso aí, o abuso houve, tem como se provar. Isso aí tá na cara, não tem como negar. Não tem como negar, em hipótese alguma. Isso aí, qualquer pessoa negra no assunto, conversar com a criança e ver o vídeo, só em ver o vídeo já entende, não quer saber mais de nada não, né? Porque o abuso em si não é houve a penetração, houve não. É o toque, a forma que a criança me falava que ele fazia, botava ela no colo, botava ela pra dormir, com o dedo nas partes íntimas da criança, né? Botava ela no colo sentada pra subir e descer, a criança relata que ele botava um líquido na boca dela, né? Certo? Isso aí eu tenho tudo gravado, são vídeos, eles viram, as pessoas já viram, entendeu? Isso aí já tá, caso que já tá andando, né? Não é só conversa minha que eu tô falando, é o que minha filha relatou,
né? Mas independente do exame que sair lá, mas do laudo que sair, eu preciso dele, querendo ou não, preciso o mais rápido possível, porque na hora que vier a audiência, a juíza quer isso aí, pra não ficar uma coisa tão lenta, a juíza precisando desse laudo pra botar o caso pra frente, pra andar, o processo andar, né? Ter uma decisão positiva a favor da minha filha, entendeu? Que ela precisa de tudo nas mãos, né? E a minha filha falava pra mim, que quando terminava o ato, ele botava... Papai, ele botava um negócio dentro de uma sacola, junto com a minha calcinha, amarrava, aí fazia assim, joga isso aí, menina. Falava bem ignorante comigo, papai, ele falava. E eu ia e jogava lá no lixo, do outro lado da rua. Era o que a minha filha relatava. Isso aí não tem como uma criança inventar uma história dessa. Não, com certeza. Em hipótese alguma. Tem coisas que numa infância normal a criança nem sabe, nem imagina, não tem Isso como aí, pensar. isso que eu tô falando agora, nisso que eu tô falando aí, isso é apenas um detalhezinho dos vídeos que eu tenho, de 1000 coisas que eu tenho gravado, que ela me falou. E o apenas seu objetivo um detalhe, nesse momento é exatamente qual? É cancelar essas visitas. Cancelar as visitas. De cara, logo que essa audiência vai demorar, né? Demorar um pouco, vamos entrar de recesso. Então, se fosse cancelado, tivesse cancelado ontem, tá tudo ao favor da minha filha, entendeu? O mais rápido possível, eu preciso disso, entendeu? Porque tá um pouco muito lento, infelizmente. Aí tem esse exame que eu quero fazer dela, que é uma coleta que eu quero fazer, eu tive na maternidade para fazer esse exame. Eu fiquei a minha filha ficou sem comer o dia todo, só tomou um copo com água de coco. Eu fui com a minha filha pro Midway, passear com ela lá. Se eu visse um lanche 200 metros de distância, eu ia procurar passar mais longe ainda pra ela não pedir, senão ia fazer um show pra me dar o lanche pra ela. Porque ela não podia comer pra fazer o exame? É que não podia comer pra fazer o exame, não pode. E deixar a criança quantas horas, você falou? O dia todo, até 6 horas da noite, 6h10 da noite ela ficou sem comer. E reclamando, pai, minha barriga tá doendo, e eu ali tentando entreter a mente dela com um brinquedo, com uma coisa, com outra. Levei ela e a filha da minha outra esposa lá pro shopping e fiquei, né? Aí vou pra maternidade, chego de 1 hora, combinado foi de 1 hora, né? O médico pronto pra mim sempre está disponível. Ele disse, não cobra nada pra fazer a coleta. Eu cheguei lá, né? Pra fazer isso aí, liguei pra ele, falou, tô no trânsito, tô em Natal, mas chego já aí. E resumindo, ele chegou lá, por volta de umas 3 horas, ele tem os pacientes dele, né? O que acontece? O cara se dedicou-se a mim. Eu fico com a minha filha dentro de uma sala, botei uma roupa, um avental. Ela, quando viu a situação, a criança com fome o dia todo, a criança entra em desespero. A criança olhou pro médico e já disse logo que mas no final dele, dessa espera inteira, gigantesca, a criança passando fome, uma criança que já foi abusada pela mãe, pelo namorado da mãe, e acaba sendo abusada pelo próprio serviço público, né? O exame foi feito ou não? Não foi feito o exame, não foi feita a coleta, porque que acontece? Como a minha filha, ficamos numa salinha, metade disso aqui, né? Passando um monte de profissional, aguardando. Não, pode vir já, preparemos a medicação aqui e tal, para aplicar pra gente fazer a coleta, né? Aí de repente, o doutor chegou pra mim e falou, infelizmente, vamos conversar aqui reservado, infelizmente não vou ter como fazer, porque colocaram obstáculo aqui, porque a criança relatou que vai entrar, mas o pai não entra. Porque a criança não queria entrar pra sala, que quando viu o movimento, aquelas marcas e tal, a criança não quis entrar. Aí eu fiquei fazendo o quê? Cativando ela. Eu falei, se ela entrar, eu vou entrar também. Se ela entrar, eu vou entrar também. Aí o que a criança fez? Eu vou entrar, mas papai não vai. Aí foi que eles fizeram. Não entendi. Ela queria entrar e ela queria que você não entrasse? Exatamente. Porque eu não usei essa tese. Eu falei, se ela entrar, eu vou entrar também. Porque ela não queria entrar. Ela não queria entrar. As meninas profissionais tentando cativar ela para ela entrar. Ela não queria entrar comigo, nem sozinha, de jeito nenhum. Ela não queria entrar de jeito nenhum. Aí eu fui usar essa ideia, né? Eu já tenho jogo de cintura com a minha filha. Já morou comigo um tempo. Passou só um tempo fora. Eu já entendo as coisas, né? Aí eu, pra cativar ela, eu fui usar essa tese. Se ela entrar, eu vou entrar também. Aí foi quando eu convenci ela a entrar, né? Mas só que ela entrou, aí falou, eu vou entrar, mas papai não entra. Aí ficou nessa brincadeira, né? Só que ela tinha que botar o avental. Isso aí ela não deixou. Colocar o avental de jeito nenhum. E as enfermeiras falaram, ela não quer deixar de jeito nenhum. Eu falei, tem que convencer. A força não vai ser feita. Tem que convencer. E ficou nisso, e depois usaram essa tese.
E muito estranho, se a criança entrou e não quer que o pai entre, o que é que tem de errado nisso? Que a criança não quer que o pai entre. Você imagine só, se eu estou no hospital procurando uma situação resolvida da minha filha, fazer uma coleta, fazer um exame para saber qual o problema, depois desses processos todos que eu venho passando, ele ciente disso, né? Ainda me questiona porque a minha filha falou assim, se eu entrar, papai não entra. Só faltou minha filha dizer assim, papai abusou de mim, chama a polícia, manda prender ele. Se ela falar isso, tinha acontecido, né? Certamente tinha acontecido. Aí o médico ficou até assim, poxa, como pode, né? Infelizmente. Aí ligou pra direção, a diretora falou, não, vai ser feito um exame, vou mandar fazer. Aí eu conversei com ele, falei, não vai ser feito o exame, entendeu? A minha filha nessa situação até 6 horas da noite aqui. Aí, não sei quem falou aí, que não ia fazer, os outros médicos que iam acompanhar. Por causa dessa situação, que minha filha falou que ela entra, mas papai não entra, eles viram que a minha filha não queria entrar de jeito nenhum, nem comigo, nem com ninguém. Aí eu usei essa brincadeira pra minha filha entrar, aí usaram isso de má fé, né? Então, em resumo, ela não fez o exame, não vai ter foi que refazer. feito. Não foi feito, vou tentar fazer, entendeu? Vou ver o que eu faço depois. Faz 3 meses que tá tentando fazer o exame não foi feito. Pessoal, a gente vai ter que encerrar. Eu agradeço aí sua presença, sua paciência de relembrar tantas coisas ruins. Tanto é que você chorou aí várias vezes. E parabenizar você por não ter desistido de lutar pela sua filha, né? Ao longo de 3 anos, essa luta que não acabou ainda. Queria que você deixasse um recado aí, porque existem vários pais e mães no Brasil passando por algo com certeza parecido com o que está passando, e a sua história pode acabar motivando alguém a continuar nessa luta. Eu queria que você deixasse um recado pro pessoal. Infelizmente, tem muitos passando situação como eu, entendeu? Eu disse, eu não tenho dúvida, eu tenho certeza. Tem muitos homens passando situação como eu, de mãe se separar e tá usando a filha, e o cara às vezes ir procurar os direitos dele de uma delegacia, fazer um BO, e ele simplesmente é visto olhando pro camarada, pros pés, sendo apontado, entendeu? Infelizmente tem, sem sombra de dúvida. Eu tenho experiência própria, passei por isso. Eu tenho um padrinho da minha filha que passou pela mesma situação também, que até eu achava que era coisa também, imaginação da cabeça dele também, tá exagerando, mas tá aí, tô sentindo na pele. Como eu falo, às vezes a pessoa me critica em algo assim, amigo, a pessoa cuidar da vida dos outros é muito fácil, entendeu? Deixa eu cuidar da tua, pra tu ver, vai ser muito bom opinar a sua vida, organizar aqui, minhas palavras vai ser útil. Mas só quem sabe o que tá passando é você e sou eu, não tem como. A opinião de boa, obrigado. Aí não tem como, entendeu? Eu tô vivendo um problema e eu vou resolver o problema de acordo com como está acontecendo o problema. E porque você não fez assim, eu não sabia que ia acontecer dessa maneira. Mas tem muitos pais passando por isso. E às vezes o cara vai, às vezes nem vai. Porque tem uns que falam, eu fui, foi assim, o cara desiste. O cara não tem recurso, não tem dinheiro, tem que nem como pagar um advogado. Entendeu? A dificuldade é grande, entendeu? Aí, além de ter dificuldade, quando chega lá, o cara é privado de certas coisas, que deveria ter uma atenção bem assistida, que nem uma vez eu fui na delegacia da mulher de hora, tinha só um colega meu, o que fazer a respeito disso, ele foi bem, conversou bacana comigo, saiu uma pessoa lá de dentro, a delegada, né, não vou citar nomes, e se meteu na conversa, eu expliquei o que houve, né, aí eu falei, não, porque ela sumiu com a minha filha e tal, tá acontecendo isso e isso. Ela foi e falou assim, e você, por acaso, pegou no cabelo dela? O seu menos empurrou ela? Aí eu falei, não, doutor, eu vim aqui pedir a orientação, um colega meu aqui, que ele é escrivão, conheço ela há muitos anos, ele é da polícia, entendeu? Ela falou, mas o que vale aqui é a palavra dela, foi o que ela me falou, fiquei indignado, entendeu? Ela falou se ela chegar aqui e disser que você empurrou ela e puxou pelo menos o cabelo dela, entendeu? O que vale é a palavra dela, não é a sua. Aí eu olhei pra ela e falei, doutora, é mesmo? O que vale aqui é a palavra dela, não é a minha. Muito bom saber. Quer dizer que ela vem aqui mentir, dizer que eu bati nela e fica por isso mesmo. Aí eu vou preso. Aí é por isso que às vezes acontece coisas que não é pra acontecer, né? O cara vai preso por algo que não fez, aí o cara vai, sai e faz. Porque não tem cabimento. Eu vou ter que encerrar. Eu agradeço muito sua paciência aí. Vou te dar uma camisa de presente. Diga não à violência infantil.
Você Sim, que é um obrigado. pai de uma criança que passou por isso. E um livro meu aí, ó, Como Agentes Públicos se Desviam e o Impacto no Direito das Crianças. Pessoal, obrigado por acompanharem. Toda vez que a gente compartilha, curte, comenta, a gente vai fazendo com que o sistema mude aos poucos, que alguém espera que um dia a criança brasileira seja protegida como deveria. Mais uma vez, obrigado por compartilhar a sua história e que o caso das suas filhas sirva como alerta e como denúncia, porque criança não pode depender da sorte. Até o próximo episódio.